Meus amados irmãos, com a graça do Senhor, nós concluiremos esse livrinho e começaremos, se Deus quiser, não semana que vem, a outra. Semana que vem nós vamos dar um tempinho, o Marido Federal. Amém? E aí os irmãos que ainda não adquiriram o livrinho, se Deus quiser, vai estar liberado. Acho que essa semana já vai estar lá na livraria da igreja. Vamos ver se vai chegar a tempo, tá? Hoje nós temos o nosso convidado de honra aí, o pastorzão Wilson Bento, que aceitou o nosso convite. Desde já agradeço o pastor ter aceitado o convite. A irmã Cristina já tinha participado também do Estudo das Mulheres. Foi uma bênção, foi muito bom. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. Agradeço bastante aí o pastor ter aceitado o convite. Os irmãos que ainda não conhecem o pastor Wilson Bento, ele é pastor em Rio Preto. São José do Rio Preto, pastor? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, na Igreja Batista Zona Sul, é isso? Exatamente. Ibeçu, né? Ibeçu. Ibeçu. E o pastor já tem um histórico aí de missão, inclusive, né, pastor? É, um pouquinho de história. Só uns 32 anos de missões. Pronto, uns 32 anos de ministério. Tá aí, ó. Muito bom. Louvado seja Deus por isso. E aí o pastor vai trazer para a gente, então, o último capítulo, vai concluir para nós esse estudo, com a graça do Senhor. Amém, irmãos? Vamos iniciar, então, com uma oração. Deixa eu ver. Irmão Edmilson, você ora para a gente, irmãozão, para a gente iniciar o estudo de hoje? Por gentileza. Sim, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos primeiramente agradecer a Ti pela obra de salvação, por Cristo Jesus que morreu por nós na cruz. Não temos merecimento nenhum, mas foi somente pela Tua graça. Graça nós te damos pelo dia de hoje, que passamos todos nós aqui em paz, com saúde. Graças te damos por todas as providências na nossa vida. Graças te damos por esse estudo, Senhor, no qual Tu tem preparado para nós, nos conduzido até aqui. Graças te damos, Senhor, porque nós queremos somente, Senhor, fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa nós estamos finalizando esse estudo, mas que venhamos, Senhor, poder colocar em prática no nosso dia a dia, que possamos ser sacerdote do lar, dentro do nosso lar, para a honra e glória do Seu santo nome somente, Senhor. Nós queremos agradecer e pedimos que Tu conduza a nós nesse estudo. Estamos finalizando o livro, esse capítulo. Nos abençoa mais uma vez, Senhor, por caridade, que o Espírito Santo venha nos ajudar, nos conduzir em tudo. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãozão. Obrigado. Deus abençoe. Pastorzão Wilson, nós temos aí uns 40, 50 minutos. Se quiser passar até um pouquinho mais, não tem problema. A gente aceita. Tá bom? Fica à vontade. Tá ótimo. É seu estudo, Tá bom. pastor. Amém. Estão todos me ouvindo bem aí, tranquilo? Graças a Deus, bem. Então tá joia, tá bom. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de voltar a essa dinâmica, uma dinâmica que nós trabalhamos o ano passado, com alguns de vocês, inclusive. Até o Felipe está aí. E é muito bom usarmos a tecnologia do mundo que jaz no maligno para a expansão do reino de Deus. Isso é vitória, eu creio que isso faz parte das estratégias de Deus na vida dos seus filhos para divulgação e ampliação e estabelecimento da palavra de Deus em muitos lugares, né? Eu agradeço ao pastor Josué pelo convite, e aí eu tive um tempo fora de São Paulo, agora, semana passada e semana retrasada, e fui pregar lá pelos lados do Mato Grosso do Sul, fui até o Paraguai, inclusive, né? E aí eu tive tempo, levei o livro e tive tempo para fazer uma boa leitura, bem descansada,
desse livro, e eu vou confessar para vocês que é um impacto. Esse livro é um impacto. Vou pedir permissão para o Josué para eu replicar com os homens aqui da nossa igreja, porque, assim, eu não sei, né? Mas talvez o nome dele, para mim, assim, não chamou muito atenção quando eu li o nome do livro, né? O Homem como Sacerdote em Seu Lar. Me parecia ser um livro básico de aplicação bíblica dessa questão do sacerdócio, mas eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz de ver que é um livro de doutrina bíblica a respeito do sacerdócio do homem, e esse livro tem que ser lido por muitos homens, por todos os homens cristãos que puderem. Aqui na nossa igreja, o Felipe está aqui, ele é daqui de Rio Preto, já sabe, né, Felipe? Tem que comprar o livro, porque nós vamos estudar esse livro aqui, porque ele é muito importante no aspecto que ele traz a doutrina dessa ideia que nós falamos tanto. Nós temos, no meio reformado, pelo menos, nós falamos muito do homem como sacerdote da casa, sacerdote da esposa, sacerdote da família, mas muitas vezes nós não entramos nos aspectos mais teológicos desse termo, e nesse pequeno, como disse o Josué, né, nesse pequeno livreto, nós temos uma estrutura doutrinária espetacular para entendermos o que de fato isso significa, né? Sim, pastor, me permita só um comentário. Sim. Para a gente, pastor, é um tapa na cara constante. Cada capítulo é um tapa na cara, porque ele é muito profundo, muito bíblico, e a gente, quando se deparou com esse livro aqui, a gente viu como ele está distante dessas realidades que ele aponta para cá. Nossa, é assustador, né? Mas é confortador, porque no final de cada capítulo ele nos aponta para quem? Cristo Jesus e para a graça dele. Então, isso que é confortador a nós, e vai nos motiva a perseverarmos nesse objetivo, de sermos sacerdotes bíblicos no nosso lar. Esse livro, pastor, é da editora Estandarte de Cristo, do pastor William Teixeira, que é o segundo pastor aqui comigo. Então, a editora aqui está ligada com a gente. Então, se o pastor precisar, converse com a gente, que a gente consegue aqui um bom desconto para a editora. Amém? Vou precisar, já vou precisar. Amém. Tamo junto. Mas quando eu falei do nome, José, eu estava assim, eu se fosse pôr o nome nesse livro, eu colocaria assim, a doutrina do homem cristão a respeito do seu sacerdócio, porque é um livro que vale a pena, e talvez ele possa ser relançado depois com muito mais densidade, né? Porque tem muito para se escrever a respeito desse assunto, e ele alavanca aqui N possibilidades. Só o fato de ele alavancar Jó como um dos modelos a ser seguido, isso já é uma coisa sensacional, né? Mas vamos lá. Perdi 5 minutos. Não, ganhamos 5, falta 45. Esse capítulo 10, ele é bem a conclusão do livro. Ele não traz informações novas, mas ele traz, assim, alguns aspectos bem interessantes, e logo no começo dele ele vai dizer que depois de ler tudo isso, depois de entender tudo isso, depois de estudarmos cada capítulo desse, a nossa tendência é desanimar. E isso é uma verdade. Por quê? Porque nós, assim, quem já me conhece sabe que eu gosto de falar do jeito que eu sou, né? Assim, eu não sou assim que nem o Josué, que fala assim todo esse rebuscado, bonito, assim, né? Amados, queridos. Eu sou mais assim estilo Wilson mesmo. Então eu digo assim, ó, por que esse tipo de livro nos choca? Porque nós somos homens mimimi. Nós somos homens fracos. A geração dos anos 60 para cá, mais forte ali no começo dos anos 70, quando vem aquela história dos hippies e a nova era se implantando na sociedade, trouxe naquela nova cultura que estava sendo implantada uma característica para o homem meio efeminada. O homem perde a sua masculinidade e aí começa a navegar nessa fluidez de ser homem, mas nem tão homem assim. E, no fim, isso entra na igreja, e a igreja sofre. Eu creio que vocês percebem isso aí na igreja de vocês.
traz essa crise de masculinidade nas nossas igrejas. Por isso que é importante esse tipo de dinâmica com homens, estudando livros a respeito de masculinidade e ministério do homem. Mas aí esse tipo de assunto nos choca e nos desanima, porque nós não temos estrutura histórica para suportar esse tipo de peso, que para nós parece ser um peso além da medida, quando na verdade Jesus vai dizer que o fardo dele é leve. O fardo de Cristo é leve e nós podemos ser cristãos maduros, 100% envolvidos, engajados no ministério de sacerdotes do lar e ministros na igreja, e não sentir esse impacto todo. Então, quando ele diz aqui, ó, tais homens devem se animar, e ele dá aqui o aspecto principal do fato de que nós não precisamos nos desanimar com todo esse peso de ser sacerdote, porque tudo isso nós temos que fazer em Cristo. E se é em Cristo, então nós descansamos, porque Cristo é absoluta e completamente Deus Todo-Poderoso, e que nos sustenta, e nos capacita, e nos edifica, e nos guia, e segue conosco. Ele disse lá em Mateus 28, eu vou estar com vocês até o último dia das suas vidas, até o dia da minha volta, eu estarei junto com vocês. Então, eu acho muito legal ele terminar esse livro, aqui no capítulo 10, dizendo assim, não fiquem desanimados. Ainda que seja algo que está muito distante da nossa realidade como homens do século 21, homens cristãos do ano 2021, ainda assim, se nós nos dedicarmos, nos voltarmos verdadeiramente para a causa do Senhor, tendo uma vida santa, uma vida piedosa, entregue mesmo a Deus, nós não precisamos nos desanimar. Tem um texto que eu gosto muito, eu uso ele muito, que está em 1 João, capítulo 2. Eu vou ler rapidinho aqui, só para vocês. 1 João, capítulo 2, o verso 6, que diz assim, ó, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Então, a ordem, o mandamento bíblico é que se eu tenho, de fato, e proclamo que Jesus é o meu Senhor, eu devo, como obrigatoriedade, devo de dever, eu devo também andar como ele andou. Eu não posso só declarar que sou de Cristo, mas eu tenho que declarar, testemunhar ao mundo que eu sou de Cristo, mas eu tenho também que viver, andar como ele andou. E Cristo é o modelo, o próprio livro nos traz isso, Jesus é o próprio modelo perfeito do sacerdote. Então, nós não precisamos, de fato, nos desanimarmos. O que vai acontecer, e acontece muitas vezes, é que quando nós nos aproximamos muito de Deus e buscamos uma vida piedosa, nós acabamos descobrindo em nós mesmos muitos pecados, muitos vícios, muitas fraquezas, muitas falhas, muitos problemas. Só que se nós estamos em Cristo, temos essa convicção e sabemos entender, interpretar isso nas Escrituras, aplicando nas nossas vidas, mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todos os nossos pecados, ainda assim, Jesus nos ama e como sacerdote, que aqui no capítulo 10 vai dizer, como sacerdote irrepreensível, compassivo e fiel, ele vai nos sustentar e nos capacitar para sermos sacerdotes da nossa família. Que eu creio, que é o grande tendão de Aquiles da igreja do século 21. Os homens não são sacerdotes, os homens cristãos, mesmo fiéis, homens piedosos, não conseguem se tornar efetivamente sacerdotes nas suas casas. Nós experimentamos isso, eu creio, não só aqui em Rio Preto, né? A gente viaja bastante por aí, e nós vemos assim que as mulheres estão clamando por homens que as liderem como homens de Deus, como sacerdotes. Filhos estão clamando que os seus pais, o pai, não a mãe, que os seus pais sejam os guias, os sustentadores da vida deles. É impressionante. Então, esse capítulo 10 me trouxe assim
uma grande esperança no meu coração de que, através do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, com essas ferramentas que têm sido traduzidas para a nossa língua, que são esses livros, os comentários bíblicos, as bíblias de estudo que têm sido cada vez mais aprimoradas, que nós vamos ainda ter vitória nessa área. Eu não sei o quantos por cento, se é que a gente pode dizer em porcentagem, a gente vai alcançar nisso, mas eu tenho certeza que vocês que estão buscando o Senhor, estudando esse tipo de assunto que não é tão comum nas igrejas, que muitos de nós vamos alcançar esse princípio e aplicar e viver ele dessa forma. Porque uma coisa é certa, se nós fizermos isso, se hoje eu e você, nós homens do nosso século agora, dessa nossa geração que está aqui estudando, se nós conseguirmos passar isso para os nossos filhos, haverá uma multiplicação enorme de homens fiéis, homens piedosos e homens sacerdotes. E a vitória da igreja está embasada nessa transferência de conceitos, nessa transferência de doutrinas e de vida piedosa verdadeira para as gerações futuras, né? Para os nossos filhos, netos, enfim, para todos. Antes de eu dar continuidade aqui no capítulo 10, eu estava falando com Josué. Josué, eu não vou te chamar de pastor, não, e você não precisa me chamar de pastor, não. Isso é só um título, porque senão eu vou ter que chamar o Felipe de eletricista, vou ter que chamar aí o pessoal da energia solar de energia, não sei como é que chama eles aí, técnicos da energia solar. Chamam de energéticos. Pastor, são energéticos. Pastor é um título, claro que eu entendo, a igreja nos trata assim, e é bom, num certo sentido, para a identificação, mas não é uma regra, né? Não encontro assim, ninguém chamando Paulo de o pastor Paulo na Bíblia, não está escrito lá, então não precisa. Então, é o Josué. Então, eu estava conversando com o Josué, que eu queria fazer um destaque de 3 pontos que, para mim, são o coração desse livro. O coração desse livro, ele tem 3 pontos assim que se destacam bastante, e eu queria rapidamente passar para vocês, e depois a gente só vai dar uma concluída aqui no capítulo 10. O primeiro ponto está na página 20. Se você puder ir lá na página 20 do livro, eu vou abrir aqui também. Quando fala de liderança espiritual. Para mim, isso aqui, eu comecei a ler o livro lá 15 dias atrás, eu grifei isso aqui, eu falei, isso aqui tem que virar uma mensagem, tem que virar um estudo bíblico, tem que virar um mês de escola bíblica dominical para destrinchar tudo que está escrito aqui nesse trecho de liderança espiritual. E eu queria destacar para nós hoje aqui, lá no finzinho da página 20, quando começa assim, ó, os sacerdotes em Israel eram intercessores em oração, comunicadores de bênçãos, dirigentes na adoração, instrutores nas escrituras e juízes em relação às coisas sagradas. Um homem deve ser cada uma dessas coisas para a sua família, a fim de oferecer uma verdadeira liderança espiritual na sua casa. Tais paralelos sugerem fortemente que os homens são, de fato, sacerdotes espirituais em seu lar. Isso aqui daria para nós falarmos aqui, talvez, 1 ano sobre esse assunto. Porque isso aqui é de profunda importância, porque aqui nós temos o papel do homem cristão. Uma pessoa que se converte hoje, que não tenha nenhum tipo de vocação para ministério pastoral, um crente somente, homem, solteiro, adolescente ou jovem, ele deve ser instruído nessas coisas. Nós devemos separar isso aqui. Quem tem filho homem deve pegar isso aqui, estudar e passar para os seus filhos. E dizer assim, filho, você precisa ser intercessor de oração pela sua família, pela sua futura esposa, pelos seus filhos. Você tem que interceder, você tem que comunicar as bênçãos do Senhor, como nós temos ali no começo de Efésios,
Paulo começa ali, capítulo 1 de Efésios, ele faz uma comunicação da bênção da salvação. Ele não está ali fazendo nenhum tipo de aplicação, mas ele está dizendo o quanto Deus é maravilhoso por ter salvado. Depois ele explica um pouco disso no capítulo 2 de Efésios. Mas ele é comunicador de bênção. Nós precisamos, como homens, sermos os comunicadores de bênção das nossas famílias. Dirigente na adoração. Nós devemos conduzir as nossas famílias no amadurecimento da vida espiritual, para que eles venham a adorar a Deus com suas vidas. Então, o homem tem que ser o dirigente da sua família na adoração, alguém que leva a sua família a verdadeiramente adorar a Deus. Instrutores nas Escrituras. Nós temos que ser pessoas que são capazes de abrir a Bíblia e instruir os nossos filhos, as nossas esposas. Nós precisamos disso, é fundamental para que nós sejamos homens segundo a vontade de Deus. E juízes em relação às coisas sagradas. Eu gostaria, né, eu não sei como foi aplicado isso aqui na época que vocês estudaram, mas eu gostaria de dizer assim, juízes em relação às coisas sagradas, é que nós devemos vigiar o que as nossas famílias estão ouvindo, seja em vídeos cristãos entre aspas, na internet, ou igrejas em que estão visitando, indo com alguém, com um amigo, quando os nossos filhos são convidados para ir da igreja com um amigo, nós temos que, quando eles voltam, quando eles retornam, dizer assim, ok, o que você ouviu, como é que foi, deixa eu ver se isso é bíblico, sabe, assim, juízes em relação às coisas sagradas. É importantíssimo, importantíssimo isso. E aí ele termina dizendo que o homem deve ser isso com a sua família. Então, eu achei esse ponto que nos dá o que é ser um líder espiritual segundo a vontade de Deus. Eu nunca tinha lido um resumo como esse aqui, tão perfeito. Isso é extremamente importante. Nós vamos estudar esse livro na Bíblia, eu vou propor para os homens da nossa igreja, e nesse ponto aqui nós vamos entrar bastante nisso, para nós entendermos. Se de todo esse livro nós guardássemos só esse trecho, já seria suficiente para haver uma revolução nas nossas igrejas. Haveria uma revolução. Se nós decidirmos em Deus vivermos isso aqui, e nos tornarmos líderes espirituais em casa, e na igreja, e no trabalho, e na escola, da maneira como está exposto aqui, haveria uma revolução no mundo inteiro, com homens fiéis, homens piedosos servindo a Deus. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante, que eu achei também que eu deveria destacar com vocês aqui, está na página 25. Na página 25, onde ele fala sobre o modelo de Cristo e tal, e aí ele chega na página 25, tem a aplicação, e ele fala na questão de amando as nossas esposas. E eu achei muito importante esse resumo que ele dá de que nós devemos amá-las e conversar com elas. É muito interessante, e eu queria entrar num ponto aqui meio assim, meio problemático talvez para alguns, né? Mas os homens reformados são muito chatos, muito machões, e muitas vezes não conversam com suas esposas porque eles se acham muito superiores àquela coitadinha que só cozinha para eles. Eu estou dizendo isso porque eu estou nessa pegada dos reformados desde o ano 2000 e já convivi com muita gente que, eu digo assim, é um reformado defeituoso, porque se a esposa é uma só com ele, porque ele nunca ensinou a sua esposa a se tornar uma mulher reformada à altura dele, já que ele é tão bom assim, né? Não, nós temos homens reformados e mulheres que estão lá catando cavaco para tentar entender o que esse homem está falando. Isso é um pecado de desprezo a alguém que está do seu lado para ser a sua ajudadora, dada por Deus. Então, eu achei muito legal, que aqui na aplicação ele diz assim, devemos amá-la mostrando uma preocupação permanente por seu bem-estar e progresso espiritual. E devemos buscar lavá-la com a água sacerdotal e purificadora da palavra. Olha que frase espetacular essa. Devemos amá-la, inclusive,
a ponto de levar a nossa esposa a se tornar uma mulher bíblica, uma mulher madura na fé, bíblica, com conhecimento da palavra, para que ela possa exercer o ministério dela. E ele diz assim, ó, lavá-la com a água sacerdotal e purificadora da palavra. Aí depois ele continua, também devemos conversar com nossa esposa sobre assuntos espirituais. Olha, é impressionante, eu não sei como é aí com vocês, mas eu conheço muita gente que tem dificuldade de conversar com a esposa assuntos espirituais, porque não há nenhuma preocupação. Não, a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode não sei o quê, então ela tem que ser uma ignorante. Então ela vai ser uma ignorante. Irmãos, minha esposa não é pastora, minha esposa não dirige igreja nem nada, mas quando ela se reúne e ela é convidada para falar com mulheres que estão pedindo ajuda para compreender a doutrina, mulheres que querem crescer no Senhor, ela tá pronta para servir. Agora, esse papel de deixá-la pronta, de capacitá-la, parte de nós. Nós, maridos, nós, homens, precisamos amar as nossas esposas nesse sentido também, de que elas possam ser mulheres firmes na fé, mulheres reformadas da maneira correta, com conhecimento, e nós devemos não só instruí-las, mas conversar com elas a respeito das coisas espirituais. Isso é muito importante, porque se você pegar o link daquele líder espiritual que nós vimos ali na página 20, mais esse aspecto aqui, você vai perceber de cara que a sua casa vai virar um pedacinho do céu, porque o assunto vai ser Bíblia, palavra de Deus, e vai ser ministério, porque os dois vão estar falando sobre essas coisas. Você vai ver que a sua igreja vai receber um impacto de um casal em Deus, de um homem fiel que tem uma esposa fiel. E a sociedade ganha com isso, os nossos filhos ganham com isso. Então, é de suma importância amar e conversar com as esposas. E um terceiro ponto que eu queria destacar com vocês está na página 50. Lá na página 50, quando fala das intercessões. Cristo é o intercessor, e depois ele faz a aplicação e ele dá os aspectos da intercessão, que é, aí, página 50. Um sacerdote intercede sacrificialmente, e é muito importante esse sacrificialmente, porque quando nós intercedemos de maneira sacrificial, nós o fazemos pegando o sacrifício de Cristo. Olha como Deus é bom em nos conceder esse favor, de que eu não preciso sair atrás de eu fazer sacrifícios para poder interceder por ninguém. Cristo fez o sacrifício dele para me salvar, mas também para me emprestar esse sacrifício dele, para que eu possa fazer intercessões, porque Deus só aceita intercessão mediante sacrifício. E aí Cristo se dispõe a isso. Então eu preciso, sendo um homem sacerdote, eu preciso entender isso e tomar mão da intercessão. Na minha família, na minha igreja, na minha sociedade, eu preciso. Faz parte de quem nós somos. Intercessores sacrificiais. Depois ele fala da intercessão específica. Isso aqui é muito importante. Página 51 aí, ó. Um sacerdote intercede especificamente. Porque muitas vezes nós somos genéricos demais. E talvez essa forma genérica nos leve a ser muito superficiais na nossa intercessão. Quando nós não temos um alvo específico para interceder, nós somos genéricos. É normal isso. Sabe assim, quando Deus abençoa a nossa igreja. Ok, fica superficial. Mas se eu sei que tem um irmão na igreja com problema, eu vou dizer assim, Deus, abençoa a nossa igreja, em especial o irmão Zezinho, que tem passado pela luta e pela prova. Eu vou ser mais específico. Isso traz um impacto lá para o irmão Zezinho, impacta a igreja, porque ela toma ciência de que existe um problema específico, e eu mesmo me torno um intercessor mais eficiente.
E no texto aqui, ele vai falar de que nós temos que interceder com bastante especificidade pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Se nós não temos esse costume, esse hábito, nós estamos falhando com a nossa família. Nós precisamos fazer. É fundamental isso. Então, eu acho muito importante. Intercessão sacrificial, específica. Aí depois ele vai na página 52, ele fala da intercessão consistente, que é uma outra coisa que o século XXI nos rouba muito. São muitas informações, são muitas coisas chegando, são muitas conversas, são muitas coisas boas, inclusive, né? Nós temos hoje WhatsApp, grupos. Aí um grupo está falando da suficiência de Cristo, outro grupo está falando da salvação eterna, e você começa a conversar nesse universo de muitos assuntos, e aí você não é consistente, às vezes, na intercessão por algo que você precisa ser sacrificial, específico e persistente. E aí é interessante que Jó é muito consistente na sua oração pelos seus filhos, né? Ele orava e depois ele orava de novo, aí ele sabia que tinha outra festa dos filhos, ele orava de novo, e ele mantinha essa consistência. Isso aqui é uma grande lição para nós, no século XXI, é uma grande lição para nós. Nós precisamos ser consistentes na nossa intercessão. E o ponto 4, aí que está na página 53, que é a intercessão com sensibilidade, que também é na América Latina, em geral, o homem tem uma certa preocupação de ser sensível. Claro que eu estou falando sensível espiritualmente falando, não do jeito que o mundo quer que o homem seja sensível. O homem sensível do mundo não é nem homem, mas sensível do ponto de vista de Deus é alguém que de fato se compadece, de fato exerce misericórdia. Então nós precisamos desse aspecto sacerdotal que nos é apresentado nesse trecho também como algo fundamental. Para mim, o livro, se ele terminasse nesses 3 aspectos, seria ótimo. Eu marquei mais outros 10 aspectos aqui, mas não daria tempo para a gente falar sobre todos eles. Mas então eu queria voltar lá no capítulo 10 e dizer que desse capítulo 10 nós podemos tirar a lição do desânimo, que ele não cabe, não faz sentido. Se nós entendemos tudo o que lemos nesse livro, nós vamos entender que Cristo é quem nos sustenta, de fato estamos em Cristo, de fato Cristo habita em nós, de fato somos templo do Espírito Santo, e essa verdade toda é que nos sustenta e nos capacita para sermos sacerdotes da nossa família. Então não há nenhuma razão para nós desanimarmos de sermos os sacerdotes da nossa família, da nossa casa, né? Então, nós precisamos nos tornar esse tipo de homem, e para que isso seja uma realidade, nós precisamos viver Cristo. E é muito legal isso, porque está na página 132, que a transformação do crente comum, e vamos dizer assim, o crente displicente, o crente infantil, o crente que ainda não percebeu que precisa ser edificado, precisa amadurecer, crescer no Senhor, esse finalzinho que ele dá aqui na página 132 é muito boa, porque ele fala que a transformação em um homem sacerdote ocorre quando vivemos na presença de Cristo, como Moisés, que habitou na presença da glória de Deus no monte, os nossos rostos também brilharão ao refletirem a glória de Deus. E aí ele diz assim, nós temos que viver com Cristo, temos que acordar com Ele, temos que andar com Ele, temos que terminar o dia com Ele, temos que estar sempre com Ele, temos que ler a sua palavra e falar com Ele. Quando nós vivemos Cristo dessa maneira, integralmente nas nossas vidas, ele diz assim, e ao fazermos isso, a glória do que Cristo é como sacerdote começará a nos iluminar também. Então,
Esse livro é um grande desafio, ele deve ser guardado com bastante cuidado e lido periodicamente, porque o que nós precisamos tirar dessa doutrina do homem sacerdote é que, se nós pararmos de crescer em Cristo, nós começamos a nos enfraquecer como sacerdotes e nos afastamos do nosso ministério principal. Então, uma lição importante aqui é que nós precisamos buscar a vida piedosa em Jesus, acordar, deitar, falar com Ele, ler Sua palavra. Nós temos que orar, temos que buscar constantemente, todos os dias, Jesus Cristo na nossa vida, para que nós possamos, de fato, sermos sacerdotes que servem ao Senhor, em casa, na igreja e no mundo. De maneira que, se eu puder dizer para você o que você deve fazer, volta no começo desse livro e vem praticando tudo aquilo que ele vai dizendo. Não lê mais agora como uma teoria de aprendizado, que é ótimo, mas agora começa a buscar os pontos, como eu fiz agora com esses 3 pontos, e dizer assim, ok, esses papéis aqui do verdadeiro líder espiritual, eu vou começar por aqui. Senhor, me capacita nesses 5 aspectos do homem espiritual, do líder espiritual, e começar a trabalhar em cima disso, na palavra, na sua igreja, com seu pastor, com os outros homens que vocês têm aí junto estudando a Bíblia, e colocar em prática. Porque isso aqui é só um resumo de dizer assim, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão maduro, seja um imitador de Cristo, como Paulo foi imitador de Cristo, ande como Jesus andou, se você diz que é cristão, e aí vai dar tudo certo. Detalhe, é de fato uma grande luta, só que não podemos desanimar. Amém? Amém, pastorzão. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Eu vejo que o desafio é justamente esse. Não é o aprendizado em si, mas é o colocar na prática. É o colocar na ação, no dia a dia, né? O pastor mesmo expôs. Aquele primeiro ponto lá que o pastor abriu, que foi na página 20, né, que o pastor citou. E para nós aqui, a gente está com uma edição antiga, é a página 22. É justamente são justamente os pontos que depois ele vai tratar em cada capítulo. Então, por exemplo, intercessores de oração, né? O capítulo 3, se não me engano, deixa eu ver aqui. É o capítulo 4, homem como intercessor em oração. É a comunicação das bênçãos, capítulo 5, dirigentes na adoração, capítulo 6, daí por diante. E aí, quando ele aprofunda cada um desses assuntos, é impressionante. O que nós detectamos... Porque esse é o cerne da lição, né? Isso, exatamente, é um ponto fundamental. Ele conseguiu resumir tudo nesses pontos e transformou cada ponto num capítulo e aprofundou cada ponto. Então, como o pastor disse, se fôssemos trabalhar com isso numa escola dominical, a gente ia levar mais de 1 ano aí, trabalhando cada um desses pontos aqui aprofundadamente, né? E o que chama atenção nisso, o pastor até citou depois na sua frente, falando sobre o amor, né? Devemos amar as nossas esposas. Uma das coisas que nós comentamos aqui bastante foi justamente o fato da dificuldade que nós temos na comunicação com as nossas esposas. Então, no decorrer do estudo, a gente percebeu que em vários capítulos ele aborda esse assunto, como o pastor mesmo comentou, dessa necessidade do quê? De nós comunicarmos com nossas esposas, conversarmos com ela. E do mesmo modo como o Senhor mesmo expôs para nós, que a dificuldade que nós temos, inclusive como reformados, de ficar alimentando a cabeça, e o negócio parece que não desce no coração para você colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Então, nesse aspecto, quando você pega e vê que você tem que conversar com a sua esposa, condescender a ela como Cristo condescendeu a nós, né? Você está lá junto com ela, caminhar junto com ela, verificar as dificuldades dela, perceber os problemas dela, orar com especificidade por cada uma das dificuldades que ela tem. Ser sacerdote é você ser pastor no seu lar.
Então, é esse pastoreio, né? Esse pastoreio no lar, que é a obrigação de cada um de nós, a responsabilidade nossa. E como o pastor mesmo disse, isso vai mudar a igreja, isso vai mudar o mundo se nós pegarmos e nos sujeitarmos a isso. E falar, Senhor, ajuda-nos e vamos tocar uma vida santa como esses homens, como o Jó, por exemplo, né, que usa bastante o exemplo de Jó, fez com sua família. Amém, pastorzão. Agradeço muito aí o estudo. Obrigado mesmo. Se o pastor quiser fazer uma oração para a gente encerrar, e aí a gente abre para os irmãos perguntarem, comentarem, tá bom? Ok, vamos lá. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de graça. O Senhor nos alcançou através de Jesus Cristo. Deus, muito obrigado. Nós somos tão fracos, tão limitados, tão pequenos, mas de uma maneira tão grandiosa. O Senhor nos chamou e nos transformou. Deus, queremos te pedir em nome de Jesus, que a tua obra seja completada em nossas vidas. Nós temos sofrido, ó Deus, como homens do século 21, nós temos sofrido, ó Deus, ataques e mais ataques que querem destruir, ó Deus, a nossa postura diante da sociedade, diante da nossa família, diante da nossa igreja, como homens, como servos do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor blinde o nosso coração com a tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor acrescente fé ao nosso coração, nos dá, ó Deus, ânimo e conhecimento para que nós possamos estar firmes, Senhor, firmes, exercendo a nossa existência cristã de maneira coerente e verdadeira, Pai. Muito obrigado pela tua igreja em Francisco Morato, obrigado por tua igreja em Rio Preto, que o Senhor possa despertar, ó Deus, homens fiéis, verdadeiros, para a expansão do teu reino aonde estivermos, Deus. Abençoa os pastores de Francisco Morato, que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais a conduzir, ó Deus, este rebanho que o Senhor tem ali, de homens e mulheres que servem ao Senhor, teus filhos, que eles possam crescer, ser edificados e impactarem, ó Deus, aquele lugar. Nos abençoa, Deus, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.